Olá, pessoal. Eu sou o professor Valber e bem-vindo a mais esta videoaula da Carrilho Online. Nesta videoaula, irei apresentar alguns elementos de uma circunferência. Para a análise da trigonometria, é preciso conhecer, antes de mais nada, alguns conceitos referentes aos elementos de uma circunferência. Uma circunferência é um conjunto de infinitos pontos equidistantes de um ponto fixo, denominado de centro da circunferência. Vamos supor aqui um ponto fixo, O. Vamos pegar um ponto qualquer a uma certa distância desse ponto O. Aqui. Se quisermos pegar um outro ponto que seja equidistante ao ponto O, ou seja, que tenha a mesma distância em relação ao ponto O, não podemos pegar nenhum ponto, nem para cá, pois ficaria a uma distância menor desse ponto O, nem para cá, pois ficaria a uma distância maior desse ponto O. Temos que pegar um ponto aqui do lado, aqui. Estes dois pontos têm a mesma distância em relação a esse ponto fixo O. Ou seja, estes dois pontos são equidistantes desse ponto de referência O. Se pegarmos outro ponto, aqui, também equidistante, ou seja, com a mesma distância em relação a esse ponto fixo O, podemos perceber que vamos, à medida que pegamos mais pontos, formando uma circunferência. Assim, se pegarmos infinitos pontos, todos equidistantes em relação a esse ponto fixo, formamos uma circunferência completa. E esse ponto O é denominado de centro da circunferência. Essa distância do centro da circunferência a um ponto qualquer dessa circunferência denominamos de raio da circunferência, que é definido como sendo a distância do centro a um ponto qualquer da circunferência. Quando pegamos um segmento de reta, cujos extremos são dois pontos quaisquer da circunferência, denominamos esse segmento de corda da circunferência. Como, por exemplo, esse segmento de reta em azul claro, cujas extremidades são os pontos A e B da circunferência. Quando uma corda passa pelo centro da circunferência, aqui, por exemplo, o segmento que vai do ponto C passa pelo centro O e chega até o ponto D, denominamos esse segmento de diâmetro da circunferência. Como o diâmetro passa pelo centro da circunferência, podemos perceber que o diâmetro é formado por dois raios. Assim, o diâmetro mede o dobro do raio. Dessa forma, se o raio da circunferência é R, o diâmetro da circunferência é 2 vezes R. Temos ainda o ângulo central de uma circunferência, que é o ângulo cujo vértice está no centro da circunferência, como aqui o ângulo θ.
e cujas semirretas que formam esse ângulo, aqui em vermelho, saem do centro da circunferência e passam pelas extremidades dessa circunferência, como por exemplo aqui nos pontos E e F. Um outro elemento importante para destacarmos aqui é o arco de circunferência. Vamos pegar dois pontos na circunferência, os pontos A e B, aqui e aqui. Estes dois pontos estão dividindo esta circunferência em duas partes. Uma parte de cima, aqui destacada em vermelho, e uma parte de baixo, aqui destacada em verde. Cada uma dessas partes, que inclui os pontos A e B, é denominada de arco da circunferência AB. Temos aqui dois arcos de circunferência AB. O arco AB aqui em vermelho e o arco AB aqui em verde. Podemos ter uma situação em que os pontos A e B são iguais. Nessa situação aqui, temos um arco nulo, uma vez que a distância na circunferência entre os dois pontos é igual a zero. E temos aqui também um arco de uma volta, uma vez que a distância na circunferência entre estes dois pontos é também uma volta inteira na circunferência. Vamos falar agora sobre qual é a medida desse arco de circunferência. Um arco AB é medido pela relação entre sua medida e um arco unitário U. Obviamente, um arco U não nulo e de mesmo raio que o arco AB que queremos medir. Esse arco unitário U serviria sim como uma referência. Vamos pegar aqui uma circunferência de centro no ponto O para entendermos melhor esse conceito. Vamos dividir essa circunferência em 4 partes iguais. E vamos chamar essa quarta parte da circunferência de arco unitário U, que será a nossa referência para medirmos qualquer outro arco nessa circunferência. Vamos pegar agora dois pontos nessa circunferência, o ponto A e o ponto B. Assim, temos do lado de cá um arco de circunferência AB, destacado aqui em vermelho, e podemos observar que a medida desse arco, tendo como referência o nosso arco unitário U, é igual a 2U. O arco AB, aqui em vermelho, mede 2U. Vamos agora dividir ao meio cada 1/4 da circunferência. Temos aqui 8 partes da circunferência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos também mudar o ponto A daqui para cá. Podemos perceber facilmente que o arco da circunferência AB, aqui destacado em verde, medido como referência no nosso arco unitário U, vale U sobre 2. Obviamente, se cada um criasse o seu próprio arco unitário U como referência de medida de um arco, isso geraria muita confusão.
Assim, foram criadas algumas medidas de arco unitário que servem como referência padrão para que todos possam seguir. A medida padrão mais conhecida é o grau, cujo símbolo é uma bolinha sobrescrita. No grau, ao invés de dividirmos a circunferência em 4 partes, dividimos em 360 partes. Assim, o grau é um arco unitário igual a 1 sobre 360 da circunferência, que contém o arco a ser medido, o nosso arco de referência U. Veja aqui nessa circunferência de centro O e raio R. Ao pegarmos um arco valendo 1 grau, pegamos uma pequena parcela da circunferência, que vale exatamente 1 sobre 360 dessa circunferência. Dessa forma, tendo como essa pequena parcela como referência, podemos medir na circunferência um arco de 2 graus, um arco de 3 graus e assim sucessivamente para qualquer arco da circunferência. Outra medida importante para calcularmos o arco da circunferência é o radiano. O radiano é um arco unitário, o nosso arco U, cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que contém o arco a ser medido. Veja aqui nessa circunferência ao lado de centro O e raio R. Vamos colocar esse raio aqui do lado. Depois, vamos dobrar esse raio aqui em cima da circunferência. Temos aqui uma medida de arco da circunferência que vale o tamanho do seu raio. É esse arco aqui em vermelho que chamamos de radiano. Temos aqui 1 radiano. Se dobrarmos esse valor, teremos 2 radianos. Mais 1 radiano, teremos aqui 3 radianos. Perceba que precisamos completar mais um pedacinho aqui para completarmos meia volta na circunferência. Esse pedacinho é um valor irracional que vale aproximadamente 0,14 de 1 radiano. Ao somarmos 3 radianos mais esse pedacinho, temos o que denominamos de π. Assim, meia volta na circunferência vale π radianos. Logo, ao fazermos uma volta inteira na circunferência, do início ao fim, temos 2π radianos, que são 2 vezes a metade de uma circunferência, que vale π radianos. Por isso dizemos que uma circunferência vale 2π radianos. Como 1 radiano é o valor do raio, uma circunferência inteira mede sempre 2 vezes π vezes o raio. Uma coisa importante que devemos observar é que, dado estas duas unidades de medida do arco, grau e radiano, elas podem ser convertidas uma na outra por meio de uma regra de 3 simples. Para isso, basta lembrar que uma volta na circunferência
tem 360 graus, que é igual a 2π radianos. Logo, meia volta na circunferência tem 180 graus, que é igual a π radianos. Assim, podemos converter qualquer medida em grau para radiano e vice-versa, em radiano para grau, apenas utilizando uma regra de 3 simples. Vamos fazer aqui um exemplo. Quanto vale 45 graus medidos em radianos? Montando uma regra de 3, temos 180 graus, que é meia volta na circunferência, equivale a π radianos, porque π radianos também é meia volta na circunferência. Assim, 45 graus equivale a x radianos. Utilizando a regra de 3 e fazendo a multiplicação cruzada desses valores, tem-se que 180 multiplica com x e 45 multiplica com π. Fica 180 vezes x é igual a 45 vezes π. Passando esse 180, que está aqui multiplicando x, para o outro lado da equação, dividindo, temos que x é igual a 45 vezes π dividido por 180. Podemos dividir 45 por 180, temos no final que x é igual a π sobre 4. Logo, 45 graus é igual ou equivale a π sobre 4 radianos. Vejamos aqui um outro exemplo. Quanto vale π sobre 3 radianos medidos em graus? Novamente, montamos uma regra de 3. 180 graus equivale a π radianos. X, que é o valor em graus que queremos descobrir, equivale a π sobre 3 radianos, que foi o valor dado aqui na pergunta. Fazendo a multiplicação cruzada, temos 180 multiplica π sobre 3 e x multiplica π. Fica 180 vezes π sobre 3 igual a x vezes π. Podemos dividir o 180 com 3. 180 dividido por 3 é igual a 60. Temos 60 vezes π igual a x vezes π. Podemos cortar esses dois π's que estão nos lados opostos da equação. Temos como resultado final x igual a 60. Logo, π sobre 3 radianos equivale ou é igual a 60 graus. Por fim, existe uma outra medida de arco unitário, pouco utilizada, mas que é importante lembrarmos dela, que é o grado, geralmente simbolizado pela letra G em minúsculo. O grado é um arco unitário igual a 1 sobre 400 da circunferência que contém o arco a ser medido. O grado é muito semelhante ao grau. A diferença está que no grau dividimos a circunferência em 360 partes,
enquanto que no grado dividimos a circunferência em 400 partes. Ok, pessoal, obrigado por assistir mais essa aula e não se esqueçam de manter seus estudos.